O Tribunal Superior Eleitoral soma 16 ações com pedidos de investigação contra Bolsonaro. 7 já foram admitidos e estão em andamento. Os processos incluem suspeitas de abuso de poder econômico e político, assim como o uso indevido de comunicação de meio de comunicação por parte de Bolsonaro durante as eleições 2022. Para falar sobre esse tema é que agora chamamos Marcelo Auler, que é jornalista e conselheiro da ABI, que é a Associação Brasileira de Imprensa. Boa noite, Marcelo. Um prazer te receber aqui no Revista. Boa noite, o prazer é todo meu de estar aqui na TVT. Espero poder ser útil nesse papo que nós vamos ter e vamos desenvolver ao longo do tempo. Fico à Ótimo, disposição. maravilha. Marcelo, então vou começar sobre esse tema de que lá no TSE há várias investigações em andamento e algumas ainda a serem admitidas que podem tornar Bolsonaro inelegível pelos crimes cometidos, pelas suspeitas de crimes cometidos durante as eleições 2022. Queria que você fizesse aí um panorama disso, se quiser trazer também outros elementos dessa ação de Bolsonaro, que foram ações também antidemocráticas durante as eleições e pós-eleições também. Bom, não deve ser novidade para ninguém que surjam esses inquéritos, processos e ações futuramente. Bolsonaro tem um passado nos 4 anos como presidente de total desrespeito às leis e à civilidade. Não precisava nem ser no Código Penal, basta ser no Código Moral. Cometeu os crimes que ele cometeu, como desrespeitar a ciência e levar à morte 600 mil pessoas por falta de uma questão básica que era a vacina, que ele negou, mas ao que parece acabou tomando antes, escondido, não traz novidade para ninguém. O TSE tem algumas ações, mas eu acho que muitas outras vão surgir na Justiça Comum Federal ou criminal, porque agora ele não tem mais o foro especial. E os crimes que ele cometeu poderão ser relembrados, levados adiante, já que ele contou com beneplácito nesses 4 anos do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que se transformou no maior engavetador que a gente já teve notícia. Nós chamávamos Geraldo Brindeiro, do tempo de Fernando Henrique Cardoso, como engavetador da República. Mal sabíamos que existia um Augusto Aras com o qual conviveríamos, lamentavelmente, nesses 4 anos. Agora Aras começa a botar a manguinha de fora, tentando se reposicionar, melhorar a sua biografia, o que eu acho que ele não vai conseguir muito. Bolsonaro tem que responder esses inquéritos, tem que responder essas ações. Há muitos colegas, há muita gente, muitos eleitores que, com raiva, desejam ver Bolsonaro preso. Eu não desejo ver Bolsonaro preso. Por que eu não desejo? Porque eu não desejo aos outros o que eu não quero para os nossos. Nós protestamos quando prenderam ilegalmente o Lula. Então não podemos agora tentar justificar uma prisão ilegal. Eu quero que o Bolsonaro seja acionado judicialmente, tenha que contratar seus advogados, seja ele, seja o partido dele, seja os amigos dele, tenha que presenciar audiências, esteja presente nas audiências e responda por esses crimes, com amplo direito de defesa, respeitando-se os devidos processos legais. Não vou querer fazer com ele o que fizeram com os nossos, o que fizeram com Lula. Não vou querer que ele cumpra 580 dias de prisão ilegal e injusta, como Lula cumpriu.
Se ele tiver que ser preso, que seja preso com sentença transitada em julgado. E isso demora. O que eu espero que aconteça mais rapidamente é a declaração da inegibilidade dele, seja pelos crimes eleitorais, seja pelos crimes comuns, seja pelos crimes administrativos, pela improbidade administrativa, seja, por exemplo, pelos gastos exorbitantes dos cartões de crédito dele, que deveriam servir para sustentar despesas da presidência da República, a serem feitas de maneira rápida, sem a necessidade de licitação, de concorrência, mas para casos específicos da função, do exercício da função de presidente da República ou de ministro de Estado. Muitos comparam os gastos dele com o gasto de Lula, não levando em conta que os de Lula não eram apenas da presidência, vinham com todos os ministros. E os dele é apenas da presidência. O dele é com gasolina para motocicletas. Isso não é uma despesa intrinsecamente ligada ao exercício da presidência da República. Então, por esses crimes, ele precisa responder. Por esses crimes, eu espero que ele seja dado como inelegível, não possa concorrer novamente em eleições futuras. Eu não quero que coloque ele preso. Eu vou chamar a atenção aqui para algo que me alertaram. Imagina o Bolsonaro numa cadeia, recolhido na Polícia Federal do Rio de Janeiro. Vai se repetir com sinais trocados e uma virulência muito maior a vigília Lula livre. Quantos camisas verde e amarela irão para a porta da superintendência na Avenida Rodrigues Alves, aqui no Rio, ficar gritando Bolsonaro todo dia? E de uma maneira muito mais virulenta. Então, eu não quero isso. Eu quero que ele responda, que ele tenha direito de defesa e que depois seja julgado no devido tempo legal. Não quero nem que corram demais com processo nenhum, não. Faça no tempo normal da justiça. Mas acho que sim, que ele tem que responder por todos os crimes, não apenas os eleitorais. Marcelo, a gente citou já alguns crimes que Bolsonaro teria cometido, e aí ele vai ser investigado, né, por esses casos. E a gente tem alguns mais fortemente, como você já citou, como os gastos do cartão corporativo dele, e que em dias de motociata, vale lembrar, pontuar, que foram mais de 1,5 milhão de reais gastos, inclusive em atos, né, na suspeita, na verdade, que esse dinheiro possa ter sido desviado, não só usado pelo presidente da República, mas também, né, por apoiadores para participar ali, e não só com isso, com alimentação, com combustíveis, como você falou. Forte isso, mais forte agora, mas tem alguns outros casos e queria que você relembrasse um específico também, dentre esses crimes que ele precisa, né, responder para a gente, e ficou mal explicado, como a compra de imóveis, não só por ele, mas pela família, né, de Jair Bolsonaro, em dinheiro vivo, que foi divulgado, né, por jornalistas e ali ainda perto do processo eleitoral, e foi uma polêmica bastante comentada também. Tem essa questão da compra de imóveis, que nunca foi explicado, que certamente é fruto das rachadinhas, que nunca foi acabado, cuja apuração nunca foi concluída, porque o tribunal barrava, e que eu acho que agora tem que ser concluída. Tem mais, você quer pegar os gastos do cartão de crédito? Eu li, e precisa aprofundar isso, que houve um gasto numa determinada padaria de 40, 50, 60 mil reais, justo no dia da festa de casamento do filho dele. É mera coincidência? Ele estava na festa de casamento e foi na padaria comer? Ou ele comprou comida para a festa do casamento do filho? É uma suposição. Precisa-se investigar isso. Precisa ver se o dinheiro da presidência da República não foi mal usado.
Uma coisa é você fazer uma festa dentro do Palácio do Alvorada, onde mora o presidente, para receber autoridades. Outra coisa é você bancar com dinheiro da presidência da República a festa de casamento de um filho do presidente fora do palácio, na casa, seja onde for. Mesmo no palácio, não se justificaria que houvesse uma festa de casamento do filho do presidente. Então, agora, Marcelo, aproveitando, trazendo, só para a gente aproveitar o tempo que está quase acabando, a gente tem aí as suspeitas, ainda nada oficializado, de uma incitação e de uma participação intelectual de Bolsonaro na realização dos atos no dia 8 de janeiro, atos antidemocráticos aqui em Brasília. Atos terroristas, não atos antidemocráticos, desculpe. Vamos chamar como eles são. Aquilo foi terrorismo. Eu estava lá na Praça dos Três Poderes. Eu vi o que fizeram. E é claro que essa incitação foi feita por ele, ao longo de todo o governo dele. Ele precisa responder por isso. Isso é grave. Ele precisa responder por isso. Os militares que acobertaram esse acampamento e onde se escondiam terroristas que já eram procurados pela justiça por outros crimes, precisam responder por isso. É por esse motivo que eu, pessoalmente, somo com alguns senadores e defendo, ainda que o presidente Lula seja contra, a realização de uma CPI. Quem vai investigar os militares? O IPM, o Inquérito Policial Militar, stricta corpus, em que eles vão fazer lá dentro da corporação e vão entregar na Justiça Militar e que nós não vamos ter acesso às informações porque vão correr sob sigilo? Ou vamos jogar nas costas do ministro Alexandre de Moraes mais essa responsabilidade de avocar essas investigações para o mesmo inquérito que ele está tocando no Supremo? O terrorismo que foi cometido foi contra a democracia. O terrorismo que ocupou a sede de três poderes, legislativo, judiciário e executivo, precisa ser apurado pelos três poderes. Pelo executivo, através da Polícia Federal e de outros organismos de persecução penal, pelo judiciário, através das ações judiciais criminais, com a participação do Ministério Público, e pelo Legislativo, numa CPI, onde se exponha publicamente quem são esses terroristas. Nós temos que criar, sim, um constrangimento nessas pessoas que, na calada da noite, ou escondidos, garantidos pelos militares do Exército, dentro de uma área militar, que não poderia ter acampamento, tramaram um golpe de Estado que, graças a Deus, não deu certo. Que, graças à esperteza do ministro Dino e do presidente Lula, não desagou numa GLO, como eles queriam, para entregar um militar o comando da segurança e logo o comando do governo. É preciso uma comissão parlamentar de inquérito. Temos que trazer a público quem são essas pessoas, criar constrangimento junto a elas, na família delas, dizer assim: você sabia que seu marido é um terrorista? Precisamos trazer isso a público. Por isso, eu acho que tem que ter uma CPI, e eu não tenho a menor dúvida que uma apuração bem feita desaguará no envolvimento do Bolsonaro como incitador desses golpes todos. Perfeito. Conversamos então com Marcelo Auler, jornalista, membro do Conselho Deliberativo da ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Obrigado, Marcelo, pela participação. Muito obrigado a vocês. Abraço. Obrigado a vocês e a todo o público da TVT. Estou às ordens quando precisarem.